A China é capitalista ou socialista? Resposta: sim. E se você assistir esse vídeo até o final, vai entender por quê. Vamos começar com uma situação hipotética. Você está andando na rua, de repente é abordado por uma pessoa. Mas calma, não são dois caras numa moto. É uma senhora, simpática até. Ela te trata com uma certa familiaridade. Parece que vocês já se conheciam antes, mas você não faz ideia de quem essa pessoa é. Já aconteceu com você algo parecido? Uma pessoa aleatória vem conversar, cheia de intimidade? Comenta aí embaixo. Enfim, conversa vai, conversa vem. Você fazendo o máximo para lembrar de onde brotou aquela pessoa. Ela vai e faz a seguinte pergunta: você gostou de provar comida tradicional tailandesa? Sabe quando você foi para lá nas suas férias de ano novo? Pera lá, vamos com calma. Essa pessoa assumiu, tomou como verdade um monte de coisa. Por exemplo, que você tem um emprego, o que por si só já é bastante difícil no Brasil de hoje. Que você tem direito a férias, que é também difícil pra caramba. Que você recebe bem o suficiente para fazer uma viagem internacional, mas sem comentários. Né? Que você escolheu a Tailândia como destino para a viagem internacional. E que além disso você provou a comida tradicional tailandesa. Tem vários outros pressupostos, mas só esses já é suficiente para provar o ponto que eu quero. Ah, e além disso tem uma coisinha extra. A pergunta é fechada. Perguntas fechadas são do tipo que só aceitam, só é esperado, duas respostas possíveis. Aqui no nosso exemplo é sim, eu gostei da comida tradicional tailandesa, ou não, eu não gostei. Voltando para a pergunta em si, o que você responderia? Complicado? Provavelmente você ia responder do tipo, você deve ter me confundido com outra pessoa, ou eu nunca fui para Tailândia, nem provei a comida de lá, o que certamente não se encaixa no grupo de respostas esperadas para a pergunta fechada. Enfim, voltando para a China, quando fazem a China socialista ou capitalista, significa que, assim como no nosso exemplo, quem faz a pergunta tem uma série de pressupostos que não se aplicam na realidade. Pressupostos que, por sua vez, materializam uma base ontológica não dialética. Mas não se assuste com as palavras estranhas. O que eu quero dizer é que, na prática, para uma pessoa conseguir entender o fenômeno pelo qual a economia política chinesa se estabelece, é necessário que se estude as bases ideológicas que direcionam a linha estratégica do Partido Comunista da China. Em outras palavras, ao fazer essa pergunta, você está tentando se comunicar sem conhecer o idioma do seu interlocutor. Vamos para um exemplo gráfico da situação. Imagine que existem dois pontos distintos, A e B, um caminho entre eles e um carro, que está mais perto de A do que de B, mas não exatamente nenhum deles. A análise dialética tentaria responder: qual é a distância do carro para os pontos A e B? O carro está em movimento? Se sim, em qual direção? E qual velocidade? Em comparação, uma análise rasa de senso comum apenas mediria a distância entre o carro e os pontos. Chega na seguinte conclusão: o carro está em A, porque o carro está mais perto de A do que de B, então ele está em A. Percebe a diferença? É nos moldes do segundo que o discurso hegemônico sobre a China se encontra. Por ser tão limitado, é incapaz de entender o motivo pelo qual os bilionários são tão submissos às políticas do Estado chinês, e não o contrário, que é a regra do mundo capitalista. Ao mesmo tempo que reduzem o sucesso da China no combate da extrema pobreza a uma mera questão de gestão, ignorando que nenhum outro ignorando que nenhum país capitalista conseguiu alcançar tal fato. Mas então, não tem resposta? Tem sim, tem um termo que sintetiza todas as respostas para as perguntas da análise dialética: socialismo com características chinesas. Isso significa que a China está seguindo seu próprio caminho único rumo ao comunismo, resolvendo de pouco em pouco as contradições que emergem em sua jornada. Assim, o país não se encaixa nem na categoria de socialismo puro e nem na categoria de capitalismo, ao mesmo tempo que se enquadra nas duas. Confuso? Só no começo. Depois você se acostuma. Contraditório? Sim, faz parte. Aliás, mais do que isso, é o combustível para a decolada chinesa que estamos presenciando hoje. Ter consciência das próprias contradições é essencial para o avanço acelerado rumo ao progresso. Para explicar em detalhes o que exatamente seria socialismo com características chinesas, excederia em muito o escopo desta breve introdução. Inclusive tem um curso inteiro no Classe à Esquerda só para explicar o que é, ou melhor, como é o vir a ser do socialismo chinês. Eu recomendo. Enfim, a gente ia ter que responder as perguntas direcionadas ao nosso carro, que faríamos ter que discutir pelo menos
o processo da Revolução Socialista de 49, que começou em 27, ou seja, 2 décadas aí de guerra civil. Ia ter que explicar o pensamento de Mao Zedong e as reformas de Deng Xiaoping. Muita coisa não ia dar nesse vídeo. No entanto, não significa dizer que eu vou te deixar completamente no escuro. Pensa o seguinte, quando pensamos em socialismo, pensamos na União Soviética. Grande Estado, centralizado e centralizador, direcionando os ditames da economia através dos planos quinquenais. Quando pensamos em capitalismo, pensamos em iniciativa privada, livre mercado, fluindo descentralizadamente pela economia. O que o socialismo com características chinesas faz é unir o melhor dos dois mundos, mantendo o núcleo duro da ideia comunista. Nesse caso, a China tem uma florescente iniciativa privada, ao mesmo tempo que, ao mesmo tempo que tem normas estatais em partes estratégicas da economia, utilizando o grande Estado como catalisador para inovações de empreendedores, que por sua vez tem papel fundamental para atingir as metas dos planos quinquenais discutidas na reunião do partido. Dito isso, acredito que deve ser nosso dever elevar o nível do debate, analisar as questões da sociedade chinesa tendo como referência a própria história e cultura daquele país, sem a arrogância típica do ocidental iluminista de se usar como regra universal, e assim concluir que sabe mais da China do que os próprios chineses.